queria explorar um pouquinho com vocês a parte das equações exponenciais, que seria mais interessante pensando no vestibular, não é? Mas para a gente falar de equações exponenciais, eu precisaria que você fosse craque das propriedades de potenciação. Caso você não seja craque, caso você tenha esquecido, eu vou pedir para você voltar lá na aula de potenciação e lembrar produto de potência da mesma base, divisão, quando soma expoente, quando multiplica. Isso são coisas muito importantes que eu vou aplicar aqui agora com vocês nos exercícios. Tudo bem? Vamos lá então agora primeiro falar das equações exponenciais. O que seria uma equação exponencial? É uma equação, claro, vai ter uma variável x e o nosso x vai estar no expoente. Então, quando a nossa variável está no expoente, a minha equação ganha essa classificação diferente. Ela é chamada de equação exponencial. E como é que nós vamos resolver a equação exponencial? Basicamente, você vai tentar mexer dos dois lados da nossa equação para que ela fique com a mesma base, não é? Então, aqui eu estou vendo 2 elevado a x, o 2 seria a nossa base. E quem que é o 512? Olha, 512, você vai lá no cantinho e fatora. Vamos lá, você vai dividir por 2 várias vezes, não é? Você vai dividir esse cara aqui por 2, por 2, por 2, por 2. Você vai fazer uma descoberta. O 512 é 2 elevado a nona, não é? E o que aconteceu aí? Você agora tem a nossa equação e você tem aqui uma potência de cada lado e as bases são iguais. Conclusão, só tem um jeito disso daí dar certo, né? Se o expoente de um for igual ao expoente do outro. Em outras palavras, você pode cortar as nossas bases aqui e igualar os nossos expoentes. Veja que essa ideia não é sempre válida no caso da função exponencial, ela funciona direitinho, mas se você estiver trabalhando por exemplo, com alguma coisa assim, x ao quadrado, 3 ao quadrado, você não pode simplesmente cortar o quadrado. No caso da equação exponencial, você pode sim. A explicação técnica é porque a minha função seria injetora, tá? Mas isso não é importante para você. O importante é saber que só tem um jeito disso aqui ficar igual se os expoentes forem iguais. Então, conclusão, acabamos de resolver a nossa equação e ela sendo uma equação, vai ter conjunto de solução que eu acabei de escrever lá. Tudo bem? Mesma coisa com esse daqui. A brincadeira toda é o quê? Tentar deixar as bases iguais. É isso que nós vamos fazer. 0,04, o que seria isso? Aqui é 5 elevado a x. Ué, meu conselho é transformar isso daí em uma fração. Vamos ver. Seria 4 dividido por 100. Duas casinhas depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula aqui também. Dá para você dividir embaixo e em cima por 4. Se você fizer isso, vai ficar 1 em cima e 25 embaixo. Opa, então peraí, acho que é mais legal transformar esse número decimal em uma fração. 1 sobre 25, vamos fazer essa troca então. Vai ficar 5 elevado a x e do outro lado 1 sobre 25. Perfeito? E agora vamos lembrar das propriedades das potências. 1 sobre 25 seria quem? Se daí eu posso escrever como 1/5 elevado ao quadrado, é isso mesmo? Uma fração elevada ao quadrado eleva em cima e embaixo. E agora tinha uma propriedade importante, posso inverter a base e para compensar eu troco o sinal do expoente. Normalmente a gente faz ao contrário, a gente mexe no expoente e compensa trabalhando na nossa base. Dessa vez eu fiz o quê? Eu primeiro inverti a base, depois troquei o sinal do expoente. E aí legal, deixei as bases iguais. Se as bases são iguais, joga fora, acabamos de achar o valor do x. Tudo bem? Então tá aí uma ideia interessante também, apesar da gente ter uma fração aí, né? A gente transformou a fração, ou melhor, decimal, transformou o decimal numa fração e tudo ficou legal aí na nossa solução, não é? Agora um pouquinho mais difícil, vamos lá. De novo, qual é a ideia? É mexer de um lado, mexer do outro, até que as bases fiquem iguais e eu possa, como eu fiz nos outros, cortar essas bases. Vamos lá. 4, 32,5. Será que você não desconfia que tudo isso é potência de 2? É legal saber as potências de 2 de cabeça. O que é o 4? O 4 seria o quê? 2 elevado ao quadrado. O que é esse 32 aqui, hein? 32, olha lá, ó, 32, vai lá no cantinho, fatora. 32, dá para você dividir 32 por 2 um montão de vezes. Na realidade, dá para dividir por 2 5 vezes. Então, 32 é 2 elevado à quinta, que está elevado a x, não é isso? O x continua lá. E esse meio? Esse meio você pode inverter. Se você inverte, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a menos 1.
Tá entendendo a minha ideia? Eu mexo de um lado, mexo de um outro, até tentar deixar essas bases iguais. Ah, professor, mas e se o dia as bases nunca ficarem iguais? Calma, por enquanto vai dar certo, vamos fazer assim com as bases ficando iguais dos dois lados. O que quer isso aqui? Isso aqui era chamado de potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado e aqui vai ficar 2 elevado 5 vezes x. Esse outro aqui é 2 elevado a menos 1. Outra coisa legal, o que é isso aqui? Produto de potência da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais 5x, o novo expoente aí da nossa conta, certo? Olha lá, mexi de um lado, mexi de um outro, consegui deixar as bases iguais, portanto eu vou cortar as nossas bases e o que era uma equação exponencial, no final acabou virando uma equação do primeiro grau. Passo 2 para o outro lado, vai ficar menos 2, com 1 vai dar menos 3, passo 5 dividindo, portanto vai ficar menos 3/5, que seria a solução da nossa equação, tá? Você está sentindo que é muito importante conhecer as propriedades da potenciação.